E se a salvação de quase 10 mil pessoas depender exclusivamente de você aceitar o sacrifício de 10 mil inocentes ou de apagar a mente de todo mundo para evitar o extermínio total? Pensa comigo, quando o colapso é iminente e todas as opções trazem dor, a única decisão racional é calcular qual caminho gera o menor estrago para a coletividade. Só que colocar isso em prática dentro de um silo à beira da loucura é um jogo completamente diferente. Então, senta aqui e fica comigo, porque esse 7º episódio da 3ª temporada de Silo amarrou o passado e o presente de um jeito que vai bugar a sua cabeça. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. E o episódio abre de uma maneira cirúrgica, mostrando ali o Robert Simmons olhando o filho Anthony. Ele tá dormindo ali, né? E isso acontece logo depois da revelação de que a Camille já jogou o remédio de supressão de memória na água potável ali do silo 18. Mas fica tranquilo porque focar no Anthony aqui é uma sacada genial do roteiro. A gente passa a maior parte do tempo com quem conhece os segredos sombrios do silo, mas esse garoto é só uma criança comum. Ele arruma confusão na escola, não entende por que a mãe vive enfiada no trabalho ou por que os pais estão brigando tanto e só quer ir bem vestido no dia da foto da turma. Ele não faz ideia do caos nos bastidores, assim como a esmagadora maioria da população, só que o pai dele sabe exatamente o que está acontecendo. O Robert Simmons consegue avisar a Juliette sobre os guardas plantados na filtragem da água, o sinal claro de que a vitamina D já está ali na rede de águas do silo, e isso gera até um alívio cômico ali rápido quando a Carla, no meio daquele estresse todo, quase enche um copo d'água na torneira no piloto automático antes de se tocar e jogar tudo fora. O silo 18 está a um passo da amnésia coletiva e quem sabe de uma verdade que se dividiu aqui em dois lados opostos, né? De um lado a gente tem a Camille, que calculou que apagar a memória da população é o menor dos males para evitar a ativação do protocolo de salvaguarda, que aniquilaria absolutamente todo mundo. Do outro lado tem a resistência, que acredita que se conseguir tampar a tubulação de gás como o silo 17 fez, eles vão conseguir neutralizar a ameaça da câmara e cortam o controle do algoritmo pela raiz. Então preservar o futuro exige agir rápido antes que o efeito da droga seja irreversível. E aqui a engrenagem começa a girar quando a Juliette recebe o Lucas Kyle e o Patrick Kennedy ali na delegacia para mandá-los para o lado de fora. A dinâmica deles de dupla ali, improvável, é muito boa, é muito fantástica, acho que funcionou super bem. O Kennedy, que sempre se vendeu como o líder dos outsiders ali e dizia que lá fora era seguro, perde quase toda a coragem quando a chance real aparece ali diante dele de finalmente conhecer o mundo exterior. Já o Lucas, como um ex-sombra da TI ali, saca a jogada da Juliette na hora, né? A história de salvar as crianças é só uma fachada, a verdadeira missão ali utilitária é achar o ponto de entrada do veneno, já que as plantas do solo comprovaram que os silos são idênticos, e o Kennedy só aceita ir se for para ajudar o Lucas a chegar no silo 17 e depois seguir o próprio rumo, se recusando a voltar para um outro buraco na Terra. E aqui fica na minha cabeça uma coisa que eu me recuso também a entender, é o porquê que tem tanta gente que assiste o canal aqui sem ainda ser inscrito no canal. Se você é uma dessas pessoas, por favor, me ajuda aqui, cara. Eu quero chegar a 5 mil inscritos aqui até o final do mês de agosto. E se você é uma dessas pessoas que assiste sem se inscrever, por favor, clica no botãozinho de se inscreva e me ajude a chegar nessa meta, tá bom? E vamos deixar o likezinho aqui também, que ajuda bastante. Dito isso, vamos voltar aqui pro vídeo. Porque dentro da delegacia, nós vemos ali o Jerry, é um aliado leal, né? Ajudando ali a Juliette a coordenar com o Danny para apagar os monitores e ninguém ver a saída da dupla. O Simmons se encontra com a Julius ali e reforça o aviso, né? Não beba nada da torneira porque a droga já começa a agir na hora. E isso é bem legal porque a gente consegue perceber de que não leva um tempo para as memórias das pessoas começarem a ser apagadas, muito pelo contrário, a coisa já acontece no exato momento onde a pessoa tem o primeiro contato ali com o medicamento ou com a vitamina D, né? E aí ele avisa que está sendo vigiado por câmeras e por capangas da Camille, então eles precisam
cortar contato ali, e quando ele se afasta, a Julius pede para ele tomar cuidado, evidenciando como os dois lados e as alianças mudaram drasticamente nessa temporada. Eu achei bem interessante isso aqui do roteiro. E o Patrick Kennedy continua sendo aquela figura intragável, né? Mas a Walker, cortando as gracinhas dele, sempre que ele abre a boca, é maravilhoso. Mais um ponto positivo aqui do roteiro. Sério mesmo, essa temporada tá incrível. Tá batendo todas as outras temporadas disparadamente. Só que quando a Cat e o Danny vão se despedir dele, né, do Patrick Kennedy, ele tem um momento sincero lembrando da esposa falecida ali, né? Fica aquela sensação incômoda de que ele é a peça com maior probabilidade de não sobreviver a essa travessia toda, a essa missão. E a série faz você se importar com o destino dele exatamente quando a aliança começa a se consolidar ali, né? Como a água já está comprometida, a Juliette tem que acelerar o processo, né, de mandar eles para outro silo. Ela checa os trajes, alinha a comunicação por rádio com códigos e coloca finalmente os dois para o lado de fora. E aí a gente chega nessa parte do horror do lado de fora e o silêncio no rádio, né? Porque a saída dos dois para a superfície entrega uma das cenas ali mais tensas dessa temporada, na minha opinião, porque do lado de fora fica ali um Lucas deslumbrado ao ver as estrelas, né, pela primeira vez na vida, enquanto o Kennedy toma um choque de realidade ao ver que o mundo é exatamente o deserto cinzento que aparece morto ali nas telas da cafeteria. A tensão só cresce quando eles passam a colina e se deparam com aquela montanha de corpos em volta do silo 17, né? Revivendo o trauma que a Juliette já experimentou na temporada passada. Enquanto isso, a Camille acorda no meio da noite com a chamada ali da chave, né? E vai para a câmara do cofre. Lá fora, os dois começam a ouvir um zumbido estranho que nunca escutaram antes e segundos depois ecoam tiros no rádio. O Lucas grita em desespero para eles correrem e é seguido por um berro ali angustiante. E aí o sinal é cortado de repente, não se escuta mais nada no rádio. Sem tempo para processar o ataque externo, a Juliette manda todo mundo dispersar e fica para trás para segurar a barra ali com a Camille. E aqui fica um ponto interessante, pelo menos eu tive essa impressão, não sei vocês, que aquele barulho ali, a princípio me pareceu abelhas, mas depois eu falei, não faz sentido com a série, e depois eu lembrei de barulho de drones, né, porque aqui onde eu moro, por exemplo, tem muita gente voando com drone e é exatamente aquele barulho, então eu acredito que drones armados foram ali na direção dos dois ali e podem ter atirado, e a gente vai saber no próximo episódio o que realmente aconteceu com eles dois. E aí a gente volta aqui para dentro do silo, né, porque na câmara o algoritmo solta ali para Camille que a dupla ali foi neutralizada. Então a gente fica ali com a revelação também de que a Camille assistiu ao vídeo sem cortes da Juliette e viu o mar de cadáveres ali do silo 17, né? Então quando o algoritmo questiona o que aquilo significa, ela deduz que eles conseguiram impedir o salvaguarda temporariamente. E temporariamente aqui, né, é a palavra-chave, porque o sistema de extermínio tem planos de contingência sobre o plano de contingência, ou seja, tem uma salvaguarda da salvaguarda. O algoritmo ali manipula o medo da Camille, dizendo que a Julius quer sabotar o sistema e manda a Camille tirar satisfação com a Julius. O encontro na porta do apartamento da Julie é puro suco ali de tensão psicológica. A Camille tenta até arrancar o plano real e jogar na cara que sabe o que houve ali no silo 17 com uma arma engatilhada atrás das costas, e a Juliette, né, rebate no mesmo tom sarcástico, segurando uma pistola atrás da porta. Nenhuma das duas ali dispara, mas as indiretas foram tiros diretos, né, digamos assim, né? Então pensa comigo o tamanho dessa encruzilhada, porque assim, você sacrificaria a mente de milhares de pessoas para garantir que a espécie inteira continue respirando, ou você arriscaria a aniquilação imediata de todo mundo pela chance de descobrir a verdade? Comenta aqui embaixo qual decisão traria o melhor resultado no longo prazo, na sua opinião. E aproveita também aqui para virar membro do canal. Se você não é membro, cara, clica aqui no botãozinho Seja Membro, que ajuda a gente demais a continuar trazendo mais conteúdos, e também clicar no botãozinho de hype, porque ajuda a posicionar o vídeo melhor na plataforma. Valeu? Isso é fundamental para ajudar o canal e eu conto com você. Muito obrigado de coração. Vamos voltar aqui para o vídeo. E aí a gente tem uma volta para o passado, né? Porque a gente começa a ver as origens ali do projeto dos silos e também conhece o bilionário por trás de toda essa tecnologia. Porque quando a trama, o episódio corta
corta ali para o passado, o Daniel e a Ellen entram no hangar e encontram a Charlotte. O clima esquenta ali com as exigências de assinaturas de termos de confidencialidade, né, os NDAs. A senadora Truman, né, e a Anna, que me pareceu ser filha dela, não sei se eu estou errado, deixam claro que nada daquilo pode vir a público, enquanto somos apresentados ali ao Stenson, né? O clássico bilionário da tecnologia desinteressado que mal tira os olhos do celular enquanto ameaça mandar todo mundo para Guantánamo se quebrarem um sigilo ali. Qualquer semelhança com Elon Musk é mera coincidência aqui, na minha opinião. Mas voltando aqui, ele coloca a proposta na mesa ali com frieza: ou vocês voltam para casa ali, né? Ele diz, sem saber nada, ou vocês assinam e recebem $1 milhão para conhecer o maior segredo do planeta. Confesso que eu ficaria também bastante mexido em conhecer o maior segredo do planeta, né? Nem pelo $1 milhão, mas é mais pelo segredo. Adoro um bom segredo, por isso a gente criou o canal aqui. Mas ali, para mim, fica claro que o Daniel assina para entender melhor o que houve com a irmã dele, e a Ellen aceita com a promessa de que poderá publicar a história em 5 anos para ajudar a salvar o mundo, né? Apesar de eu achar que em 5 anos não vai haver mais mundo. No jatinho, né, rumo a Atlanta, a Charlotte revela que recuperou parte da memória até o momento do voo, mas que o restante ali parece trancado, ela não consegue acessar. Ela atribui a melhora ali ao Dr. Victor, o mesmo homem que o Daniel lembra de ter sido responsável por apagar a mente da irmã dele, né? Em conversas paralelas ali no avião, nós vemos a aproximação íntima entre a Anna e a Charlotte, enquanto o Dr. Victor confessa ao Daniel a tragédia que motivou a criação da droga de esquecimento. Ele dormiu ao volante, né, ali a caminho do Grand Canyon, e viu a própria filha morrer nos braços após o acidente. A dor insuportável fez buscar ali, na minha opinião, né, um meio de deletar esse trauma da cabeça, e ao pousarem ali em Atlanta, eles pegam um helicóptero. A Truman aponta para uma enorme escavadeira mecânica no chão, a mesma máquina que vemos séculos depois no fundo do Silo 18, diga-se de passagem. Então nós estamos diante dos passos iniciais dos próprios fundadores a serviço do governo americano. E aí entra aquela investigação do Billings e o segredo nas minas, porque a gente volta lá pro presente, né? E o xerife Billings e o Hank interrogam o Ed Howard, né, nas minas. E o Howard discute as injustiças do sistema judiciário do Silo, lembrando de pessoas condenadas por relíquias teóricas, ou seja, pessoas que foram punidas apenas por terem ideias perigosas. E aí ele se gaba ali, né, de nunca ter sido indiciado formalmente pelo Roston, né, o antigo delegado, desafiando ali as capacidades do Billing. Paralelamente, a gente vê o Knox indo atrás de informações sobre a morte do próprio pai e descobre uma bomba. O pai nunca morreu naquele acidente. Ele desenhou um projeto para o Howard, né, que em troca o ajudou a forjar a própria morte para escapar das autoridades. Isso aqui é um arco bem interessante que eu espero ver nos próximos episódios. Enquanto isso, a gente vê ali o Ted, né, arquitetando o plano de usar explosivos para abrir a tubulação de gás no judiciário e também fechar o cano da salvaguarda. Só que a física e a lógica, cobram o seu preço, porque detonar a tubulação vai liberar um gás venenoso nos andares mais próximos ali, causando uma estimativa calculada de 100 a 1000 mortes de colateral, né? E é o clássico dilema ali ético em sua forma mais pura, porque a Shirley até argumenta de imediato que perder 1000 vidas para salvar 10.000 é uma conta matemática ali fácil de se fazer, né? Mas puxar o gatilho dessa decisão recai sobre uma pessoa, sobre a Juliette. O Bernard até apresenta o diário do Missão, né, resgatando a época em que o Salvador Queen apagou a memória das pessoas ali no Silo no passado e acabou causando como efeito colateral disso a morte de 2.000 pessoas. Aqui a escolha se impõe pela pura minimização de baixas, né? Agir e aceitar o dano localizado, ou não fazer nada e permitir que o dano seja infinitamente maior para toda a população. É um dilema que a Juliette teve que resolver ou vai ter que resolver sozinha. E
E aqui a gente tem aquele clássico ali do alívio no último segundo, né? O clássico de filmes de ação de você desarmar a bomba ali quando faltam alguns segundos para ela detonar. Porque para executar as detonações, eles precisam de passes do judiciário fornecidos secretamente ali pelo Sims. Ele repassa os documentos usando a jaqueta do Anthony, muito sagaz, diga-se de passagem, mas a Camille percebe que a jaqueta que ele trouxe de volta não é a do filho, né? Deduzindo ali que o marido estava traindo. Então, assim, a gente tá vendo ali a Camille e o Sims no maior estilão senhor e senhora Smith, né? Muito maneiro isso de ver, pelo menos eu tô gostando bastante. Comenta aqui embaixo se você tá gostando também. E ela o leva ali pro isolamento do judiciário, onde a enfermeira Amy está presa, coitadinha dela, né? E saca ali uma arma para exigir a verdade do próprio marido, mano. Isso aqui eu achei muito interessante, porque mostra o quanto a Camille tá com sangue nos olhos. Realmente foi uma escolha muito boa ali do algoritmo, aparentemente. O Sims rebate ali dizendo que apenas quer que o filho tenha ao menos um dos pais que não seja assassino, né? Indicando ali quanto que o Sims já fez coisas mais lá no passado. Só que eles só não sabiam que estavam a poucos metros do ponto de detonação da equipe do Ted, que já havia armado as cargas e iniciado a contagem regressiva. A tragédia ali iminente só é abortada no último segundo, porque a transmissão de rádio do Patrick Kennedy confirma que ele e o Lucas aparentemente conseguiram entrar no Silo 17 com vida. O plano de explosão ali é cancelado imediatamente, evitando o massacre das 1000 pessoas ali naquele instante. Lembrando, cara, eu acho que se explode aquela bomba ali, a gente poderia ter tido a Camille e o Sims indo de arrasta aqui nesse episódio, né? A crise da bomba foi contornada, mas a água continua contaminada, né? Continua circulando pelas torneiras e empurrando a população do Silo 18 em direção ao esquecimento inevitável. Galera, assim, na minha opinião, vou fazer aqui uma crítica rapidinha sobre o episódio. Pensa comigo, esse episódio foi de longe um dos mais eficientes e tensos da temporada até aqui, né? Justamente porque colocou na mesa o que realmente importa quando o sistema entra em colapso, ou seja, o cálculo do menor estrago possível para garantir a sobrevivência de todo mundo. A série para mim acertou demais em cheio ali ao equilibrar duas frentes que dependem de resultados práticos. No presente, a narrativa não perde tempo com discussões vazias. Ela joga ali a Juliette diante de uma decisão puramente pragmática, onde cada escolha tem um preço mensurável em vidas humanas. Então, colocar o Anthony no início foi uma sacada brilhante ali do roteiro para ancorar o valor do que está em jogo. O garoto representa a massa inocente que só quer continuar existindo, né? Alheia ao custo terrível que os líderes precisam assumir nos bastidores para evitar o extermínio total de quase 10.000 pessoas. Outro ponto alto do episódio para mim também aqui foi a dinâmica, na verdade do episódio não, da temporada, é a dinâmica entre a Camille e o Sims, né? Porque eleva o peso dramático da série a outro nível. A Camille assume a frieza de quem entende que a estabilidade coletiva exige medidas extremas, enquanto o Sims traz o contraponto emocional de quem se recusa a pagar esse preço quando ele atinge a própria família. E essa divisão entre quem decide pelo bem maior da comunidade e quem prioriza laços individuais gera um atrito genuíno e imprevisível. No final das contas, o balanço desse episódio para mim é muito positivo, porque mesmo com alguns clichês, né, como esse que eu falei para vocês da contagem regressiva ali sendo encerrada no último segundo, ou do clima senhor e senhora Smith entre a Camille e o Sims, eu acho que o nível desse episódio foi, se não o melhor, mas um dos melhores da série. Essa temporada está realmente sensacional. Se você está acompanhando aqui com a gente a série desde o primeiro episódio, dá para ver o quanto que evoluiu a história, o quanto que os diretores, os criadores, os roteiristas têm entregue a cada episódio muita coisa boa pra gente comentar aqui nas análises. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui embaixo uma nota de 0 a 10 para esse episódio. Comenta qual foi a parte que você mais gostou do episódio e também se você acha que essa dinâmica entre a Camille e o Sims ali vai dar ruim para algum lado. Comenta também se a gente vai ver, na sua opinião, lá no passado, a história das criações do Silo ou vai ficar para a próxima temporada. E eu quero saber de você aqui embaixo, que você crave aqui embaixo.
O que aconteceu com o Kennedy e o Lucas Kyle? Será que chegaram os dois vivos até o Silo 17? Comenta aqui embaixo a tua opinião, que é muito importante saber o que você pensa. Lembrando que a gente continua a nossa conversa aqui nos comentários. Eu respondo quase todo mundo que dá. Eu tô sempre ali interagindo com vocês, então é bem bacana isso se você comentar para ajudar a engajar o vídeo. Deixar aquele like também, se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Valeu, galera. A gente vai se falando. Lembrando, agora vai sair um vídeo de From muito legal, então não perde. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Beijo no coração, a gente se vê em breve. Falou e fui!